Muito bem, chegamos a um tópico muito quente, um tópico muito importante. Aliás, todos os tópicos são importantes numa disciplina tão curta para um conteúdo tão vasto quanto a teoria de linguagem de programação. Mas tipos certamente é um tema em desenvolvimento, que tem novidades, as linguagens estão avançando com respeito aos tipos, há muitos debates, né? Então, classicamente, existem ali três tópicos. Vamos estruturar aqui. Vamos estruturar equivalência, compatibilidade e verificação. Mas é até meio injusto porque verificação é bem mais extenso. E aqui, nessa minha apresentação, vou ser bem rápido nos outros dois. Bom, é muito assunto para um vídeo só. Nós vamos dividir a questão em vídeos. E para o de hoje, para esse vídeo atual, eu vou falar de equivalência e começar a discutir verificação. Mas antes eu quero sair do assunto e eu vou tentar usar esse fundo diferente para indicar que eu estou saindo do assunto. E quero voltar a uma pendência, cumprir uma pendência, uma promessa, nunca é tarde, né? Sobre exemplos de funções de ordem superior, por exemplo, para reduzir trabalho repetitivo, para reduzir, como se diz em inglês, no jargão da computação em inglês, da programação, boilerplate, né, que é o tipo de uma prensa, né, uma, um mecanismo de repetir, né, de gerar várias cópias de uma coisa. E aqui o sentido é pejorativo, é quando o próprio programador ele se sente uma máquina que fica digitando coisas que ele já sabe, ele não deveria estar digitando, ele deveria, de uma forma mais ágil, atingir aquele objetivo, né? Mas ele tem que cumprir esse formalismo, essa cobrança que a linguagem tem. Tá? Isso é indesejável. E aqui o exemplo que eu vou fazer é o da ordenação ascendente e descendente. Eu não vou fazer exatamente ordenação, faz de conta que eu estivesse fazendo a ordenação. Vou fazer algo ainda mais simples, para ir direto ao assunto. Mas a chave é que a gente tem que mudar a comparação de maior para menor, é isso. Se você tem todo um algoritmo implementado para ordenar de forma ascendente, e você quer também descendente, você tem que praticamente copiar tudo de novo, só trocar a comparação. É este que é o ponto. Eu não vou fazer coordenação, eu vou fazer com alguma outra coisa bem mais simples, mais rápida, mas que eu também tenha que alterar a comparação. E lá para o fim desse vídeo, quando eu falar de programação genérica, é, a explicação lá, a justificativa lá, vai ter alguns pontos de contato com o que faremos agora. Muito bem, então aqui nós temos uma função que eu chamei maior, para achar o maior. Eu botei quase porque eu vou fazer depois o maior mais definitivo, tá? Isso aqui é um ensaio. Eu recebo uma coleção, o nome do parâmetro é coleção do tipo array de inteiros. Aqui o array de inteiros da máquina virtual Java mesmo, tá? Aquele que é compilado lá embaixo, que já está pronto na máquina virtual. E retorna um inteiro. Bom, ele simplesmente testa se o primeiro elemento... ele compara o primeiro e o segundo elemento da coleção e retorna o maior. Claro que aqui haveria um problema se a coleção fosse menor que 2, né? Tivesse tamanho menor que 2. Mas não importa. Bom, então é só para constar, vamos também mostrar como é que se testa esse tipo de coisa. Vamos botar aqui 9, 27
e 10. Mandamos para o REPL, primeira execução, o compilador DIT demora um pouquinho. O segundo é maior, né? O 27 é maior. Obtivemos o resultado. Bom, se eu quisesse menor, a mesma ideia, mas menor, eu teria que copiar tudo e apenas trocar a comparação, como eu já mencionei. Tá? Então, é claro que vai funcionar. Veio 9. Mas vejam, se fosse algo extenso e cuja única diferença fosse essa comparação, não faz sentido, né, ter esse trabalho. E outra, aumentando até os riscos de erro, né? Porque se você tivesse um só que servisse aos dois, aquilo estaria sendo mais testado, você teria que dar atenção só àquilo. Agora você tem que dar atenção a dois, né? Erro, assim, pode haver diferença de erros de digitação, enfim. Ou de atualização, né? Altera-se um e aí tem que se alterar o outro. Veja, a manutenção é feita em cópias, ou seja, não é só a questão do trabalho, do tempo, é também da confiabilidade. Então, a solução é generalizar essa comparação, transformando numa função que vem, uma função que é plugada no uso. Tá? Então, eu criei essa função especial no sentido que o maior e o menor são especiais. Tá? Então, é uma tentativa de dar um nome genérico, não é o melhor nome, mas você está buscando alguém especial usando uma função de comparação. Então, essa função é mais um parâmetro, a coleção continua lá, né, como parâmetro. Nós temos um novo parâmetro que é essa função de comparação. Veja o tipo, compara dois inteiros e retorna um booleano. Então, lá onde eu tinha maior ou menor, na verdade eu executo, eu aplico a função que vem a esses dois elementos que eu já fazia, né? Eram os dois elementos que eu já considerava antes. E, enfim, se der verdade essa comparação, eu assumo que valeu para o primeiro, se não, aí eu retorno o segundo. Bom, como é que a gente faz maior e menor? Simplesmente eu chamo especial com a mesma coleção, mas eu passo, no caso do maior, a comparação que, recebendo os dois, retorna a verdade se o primeiro é maior, recebendo dois inteiros. Para obter menor, eu passo a função que recebe dois inteiros e retorna a verdade se o primeiro for menor. Então, eu já até armazenei essa execução da função com um ou com outro lambda, né, como uma função aqui que só recebe a coleção. Mas a gente pode usar ao vivo aqui, inclusive com outras comparações, né? Então, recebe xy e retorna a verdade se x. Bom, posso fazer se os dois são primos entre si, sei lá. Mas não vem ao caso aqui, vamos só mostrar que a gente pode fazer ao vivo aqui, né, na própria chamada. Muito bem, vamos falar de equivalência nominal e equivalência estrutural. Dois exemplos, né, duas grandes, uma grande divisão aqui nos tipos de equivalência. Bom, quando é que dois tipos são equivalentes, né? Especialmente tipos compostos, né? Não tipos primitivos. É claro que como é que você vai dar equivalência de um inteiro com um número ponto flutuante, ou um booleano, ou uma string? O mais sensato é que não haja equivalência nenhuma entre esses tipos primitivos, né? Esses tipos muito simples.
O problema vem quando a gente começa a compor, né? A gente começa a juntar tipos e criar novos tipos, como nos registros, né? Registros, lembrando, em C a gente usa structs, né? Structs em C são registros. Muito bem, eu vou fazer um experimento em Kotlin, mas já vou cantar a bola que Kotlin é uma linguagem com equivalência nominal, né? Vou explicar lá. E vou tentar explicar em Kotlin a ideia de equivalência estrutural usando apelidos de tipos. Não é correto, na verdade, mas apenas a gente enxerga ali, observa um comportamento que seria de uma linguagem com equivalência estrutural. Equivalência estrutural é mais comum em linguagens muito antigas. A tendência sempre em linguagens mais novas é usar uma equivalência nominal. E tem linguagens que têm as duas, né? Bom, vou fugir um pouco do assunto para falar de apelidos, né? Eu já deveria ter falado antes sobre isso. Na verdade, eu já falei, só que não usei essa terminologia. Bom, quando alguma coisa na linguagem, um valor, uma célula de memória, enfim, qualquer elemento da linguagem tem dois nomes ou mais associados a ele, aí a gente já viu, vinculados, né, no ambiente de referenciamento, ocorre o fenômeno de apelidação, né, em inglês, aliasing, né, alias apelido. Então, a gente já viu algo, por exemplo, quando discutimos aqueles cenários que podem levar a dangling pointers, né? Você tem um alias, você tem um apelido, que você tem duas formas de dar nome a um mesmo objeto no heap. Então isso pode levar a um dangling pointer caso algum deles dê um free sem avisar o outro, né? O outro vai ser um dangling pointer porque o que ele apontava não existe mais. Bom, enfim, a gente tem os vínculos, né? Normalmente o vínculo simples. O apelido ocorre quando dois nomes referem-se ao mesmo elemento. Aqui nesse exemplo do dangling pointer, né? Quando você tem num stack frame um nome lá, uma variável, um ponteiro para o heap e em outro stack frame de outra função você tem outra variável, outro nome, mas contendo o mesmo endereço no heap. Então não deixa de ser, não deixa de ter pontos de contato com essa ideia de apelidos. E aí voltando para os tipos, vamos dizer que existem apelidos também de tipos. E Kotlin é uma das linguagens mais honestas nesse ponto, porque ela explicitamente chama de apelido de tipos, enquanto muitas linguagens tem a palavra reservada tipo, né? E você não está criando um tipo, você está criando um apelido. Muito bem, vamos ver em Kotlin aqui como seria isso. Bom, eu vou criar dois registros. Nós voltaremos para entender o que é uma classe, mas por enquanto pense que é uma struct, é um registro, que tem um campo medida do tipo double. Então nós temos Celsius com um campo medida do tipo double e o Fahrenheit com campo medida do tipo double. Por equivalência estrutural, eles seriam equivalentes, porque os dois contêm um campo medida do tipo double. Veja que a estrutura deles é igual, tá? Só por isso eles seriam equivalentes e a gente poderia usar um no lugar do outro. Mas em Kotlin a equivalência é nominal, os nomes são diferentes, então nós vamos ter diferença aqui. Então eu criei variáveis aqui TC do tipo Celsius, onde eu criei Celsius com 28 e um valor, né, TF do tipo Fahrenheit
com o valor, a medida 212. Então, se eu quiser usar essa função termômetro com TC, vamos ver o que acontece. Ele imprime 28. Mas se eu quiser, o que era correto, porque termômetro espera Celsius, né? Mas se eu quiser usar com TF, veja que ele reclama, né? Ele não aceita. Então a linguagem diferencia pelo nome, embora a estrutura seja a mesma, né? Veja que teria como funcionar. Numa linguagem dinamicamente tipada, que nós vamos ver ainda o que é, isso aqui seria, casaria perfeitamente. Bom, eu vou aqui simular o que seria o efeito do estrutural, da equivalência estrutural, né? Usando esses apelidos. Então veja que coisa perfeita aqui, type alias. É um apelido de tipos. Eu criei um Celsius quase, que é um double. Isso quer dizer o seguinte, a partir de agora, eu programador, eu posso chamar aqui, dar esse tipo Celsius quase como se fosse um tipo. Na verdade, eu estaria usando double. É bem equivalente em C ao type def. Só muda a ordem, né? No C a gente põe primeiro o tipo que existe e por fim o tipo que está sendo criado. Aqui, olha, eu vou até fazer um refatoramento aqui, Shift F6, para chamar de Fahrenheit quase. Muito bem, então eu tenho aqui febre em Celsius quase 37, e um T1 em Fahrenheit quase 100. E nós temos aqui um funil que recebe um double, nós temos o termômetro de novo, né? Só que com Celsius quase. Então vamos rodar. Termômetro com febre tem que dar certo, né? Termômetro com febre tem que dar certo, porque é o mesmo tipo. Mas vamos ver se termômetro com T1 deu certo, né? Embora ele espere um Celsius quase, ele aceitou um Fahrenheit quase ali. E funil que recebe um double também aceita o Celsius. Funil também, que era para aceitar um double, também aceita um Fahrenheit. Tá? Então, na verdade, o apelido é bom para nós programadores que organizamos o código, né? Mas para o compilador ele não enxerga, ele é cego para o apelido. Ele está enxergando tudo double, né? Então esse type alias ele é quase que um recurso para embelezar o programa para o programador, né? É aquela semântica que está na intuição a partir do escrito, né? A partir é uma semiótica, né? Não tem nada a ver com o que a máquina enxerga. A máquina não enxerga isso. Ela despreza isso. Bom, então, mas esse seria o efeito de uma equivalência estrutural, porque ele está enxergando ó, que Celsius é um double, Fahrenheit é um double, então ele pode usar tanto double como Celsius ou Fahrenheit porque eles têm a mesma estrutura, né? No caso aqui, ele usaria, porque medida double é a mesma estrutura, tá? Mas, enfim, Kotlin não é equivalência nominal, né? É uma equivalência, não é uma equivalência estrutural, é uma equivalência nominal. E é isso que eu vou falar de equivalência, tá? Vamos para a verificação, que é justamente
tem a ver com usar as regras de equivalência, mas eu vou amarrar tudo sobre isso depois, no próximo vídeo. Vamos discutir verificação mais independentemente ainda. Bom, nós temos que ter um verificador de tipos, né? Um type checker em inglês. Na linguagem compilada, esse type checker ele vem durante a análise semântica do compilador, tá? É uma etapa da compilação, é muito associada à compilação, mas não só, vamos discutir isso. Muitas vezes a gente usa os valores, mas para identificar os tipos, mas na verdade é orientado à notação, tá? Então, há linguagens que usam tipos de forma estática, ainda vou explicar isso, eles podem requerer anotações, né? Então, em C é prefixa, né? Como C, Java, né? Ou como Pascal, Kotlin, ela é pós-fixa. A gente vai ver que existe a ideia de inferência de tipos que dispensa boa parte, não toda, né? Às vezes não consegue, mas se ele consegue deduzir, ele dispensa e agiliza a vida do usuário, né? do programador. Bom, com respeito à verificação de tipos, nós temos várias classificações, tá? Não é nem classificação, são classificações. E tá aqui eu pus certo, classificações. Aqui eu vou mostrar 3, não tipada e tipada, fortemente e fracamente tipada e dinamicamente e estaticamente tipada. Então, é o nosso assunto principal, chegamos no tópico mais importante. Bom, existe uma tendência errônea em classificar muitas linguagens como não tipadas. Eu já vou explicar qual que é o erro, com exemplos. Mas não tipado mesmo, praticamente, são as linguagens de montagem. Tem um livro que menciona uma linguagem Bliss, eu nunca fui atrás, mas sempre eu gosto de mencionar que não só a linguagem de montagem, parece que há outros casos, mas enfim, eu mesmo nunca pus a mão nisso. É uma referência, é um fato que é apontado pelo Michael Scott no livro dele. Mas entre as ditas tipadas, olha, essa é uma má tradução, tá? Muitos tradutores não vão gostar de traduzir como tipada, é praticamente um neologismo. Mas vamos lá, entre as tipadas, aí sim nós temos essas classificações. Essa classificação fortemente e fracamente tipada é muito controversa, ela não é padronizada, assim, não é nem questão de, o termo não é padrão, ela é bem, cada autor entende uma coisa, né? Mas essa outra classificação aqui está até marcada, essa que realmente interessa, as dinamicamente e estaticamente tipadas. E depois vem o meu termo aí, que são as gradualmente tipadas, né? Bom, eu até projetei neste plano, porque elas são independentes, né? Forte, fraco, dinâmico, estático é independente. Então você pode ter várias combinações. Eu só fiquei na dúvida do Perl aqui. Eu devia ter posto uma interrogação aqui. O Perl realmente eu joguei aqui de improviso e não fui atrás. Mas sim, os autores reconhecem C como fracamente tipado. Eu vou discutir. Eu vou arranhar essa discussão porque realmente eu não gosto desse eixo aqui, dessa classificação de forte e fraco, né? Mas nós temos o Kotlin como exemplo, né? Engraçado, as linguagens dinâmicas, tem muitas linguagens dinâmicas que são mais ou menos, quer dizer, não é bem mais ou menos, mas que são lá reconhecidas como fortemente tipadas, né? Então, isso quebra um pouco, porque existe uma associação muito forte entre fortemente tipado e estaticamente tipado e dinâmica fraca e não tipada, né? O alinhamento equivocado é esse, não tipada com fracamente tipada, com dinamicamente tipada, como se fossem sinônimos e não são, nem filosoficamente, como eu já discuti em outros vídeos,
E nem na prática, pelo contrário, é um absurdo, né? As dinamicamente e fracamente tipadas são tipadas. Daqui a pouco eu vou mostrar isso. E existe essa associação entre as estaticamente tipadas, fortemente tipadas e tipadas. Então é preciso ter muito cuidado, né? Primeiro porque não tipada é um caso muito raro, então praticamente a gente fala sempre, do que a gente fala praticamente tudo tipado mesmo. Então essa classificação aqui é quase que inútil, tá? A não ser quando ela atrapalha, quando ela é usada erroneamente. E essas duas elas são independentes, ortogonais, e essa aqui até que não tem tanto interesse, então o miolo da coisa vai ser a discussão aqui. Tá? Então vamos começar com. Vamos lá, vamos para o interpretador Lisp, Scheme. Então eu faço define, estou criando uma variável e atribuindo ao número 3. Agora eu vou fazer uma atribuição deste valor a, sei lá, um símbolo. Ou a um booleano. E veja que eu consigo, né? Uma variável que tinha um número, de repente ela tem um símbolo, de repente ela tem um booleano, poderia ter uma lista, poderia ter, enfim. E aí alguém fala, puxa, então é não tipada, não tem tipos nessa linguagem, tá? Aí vamos fazer o seguinte, vamos somar 3 com o símbolo A. Opa, exceção no mais. A não é um número. Como assim? A linguagem tem tipos, olha. Ela reconheceu que 3 tinha que ser somado com uma outra coisa. Então não é porque, né, você tem essa liberdade de associar o valor a qualquer, né, desculpa, o nome, né? O nome aqui a qualquer valor, que você não tem tipos. Então, nesse caso, a linguagem dinamicamente tipada, ela, ela deixa para verificar os tipos na hora da execução, né? E ela não se preocupa em anotar tipos nos nomes. Não existe anotação de tipos nos nomes. Uma forma de dizer isso, uma outra forma de dizer isso é dizer que o tipo está no valor e não no nome. Aí o pessoal fala variável, né? Quando as pessoas usam variável, elas estão querendo falar o nome da variável, porque a gente já viu que variável é vínculo, né? São duas pernas, né? Uma perna é o nome e outra perna é a coisa em si. Então, no lado do nome, você não vai associar tipos. Então, dá essa liberdade de reatribuir. Você pode reatribuir, por exemplo, algo que já existe, a soma, por exemplo. Eu vou escolher a letra S para ser a soma. Como assim? Como eu posso fazer? Eu posso pegar qualquer variável V, uma variável que já existe. Quem que eu já tenho aqui? A, né? A era uma variável que continha alguém, que no caso aqui acho que é o true, e agora eu estou passando isso para o V, né? V vale true. Então a mesma coisa para o S, o mais era um nome associado a um lambda, e agora S também está, então eu posso fazer S de 1, 2, 3, é a soma, deu 6. Tá? Então vejo que os nomes estão mais soltos, eu posso reatribuir os nomes. Então os nomes ficam bem independentes de tipos e tudo mais. Então o fato de eu poder reatribuir, né, não diz que o nome, que a linguagem é não tipada. Né? A gente viu, o mais importante que tudo isso que está nesse slide foi a verificação ter ocorrido em tempo de execução, né? Mostrando que existe um verificador de tipos. A questão é quando ele é acionado. Então é o que eu estou dizendo, quando uma linguagem é não tipada, quando o cuidado para realizar operadores
operações incompatíveis está totalmente a cargo do programador. Exato. Toda essa semântica de não misturar coisas diferentes, porque afinal, o que é um inteiro? São bits usando o código de complemento de 2. O que é um ponto flutuante? São bits com outro código, então não faz sentido misturar. Veja, vem de uma verdade, né? A verdade dos códigos. Códigos diferentes não combinam. Isso é uma verdade lá dos bits, né? Da máquina. Eu podia estar em 1950 no ENIAC lá, escrevendo à mão na máquina, mas na minha mente eu saberia que as representações são incompatíveis, né? E então eu tento ter um ajudante, o compilador ou o interpretador, eles vão me apoiar, tá? Um em tempo de execução, outro em tempo de compilação, mas vai ter um verificador me apoiando, tá? Então é tipada, tá? Então veja qual o ponto. Numa linguagem não tipada, como as linguagens de montagem, tudo se passa, tudo está a cargo do programador. A linguagem, no caso aqui o montador, né? Ou se fosse um compilador, um interpretador lá do Bliss, eu não conheço a linguagem Bliss, ele não cuida, ele não sabe que existe incompatibilidade de valores representados. E a ideia de tipos é para ajudar a evitar isso. Então, só frisando que alguns montadores têm tipos, tá? Vamos falar da outra classificação. Então, ó, não tem erro. Se alguém vier com não tipado, é muito provável que esteja cometendo um erro, a não ser que ele esteja realmente falando de alguma linguagem de montagem, provavelmente, tá? A classificação fortemente, fracamente tipada varia muito entre os autores. E não é algo que assim seja tão útil no fim das contas, tá? A ideia é da linguagem não ter brechas para burlar a verificação. Então, linguagens que têm casos, exceções, que aí o próprio programador acaba usando, você perde a confiabilidade de ter um code base, né? Um projeto, o código de um projeto verificado. Pode ser que estejam acontecendo ali várias escapadinhas, né? Várias jeitinhos, né? Para se contornar a verificação, tá? Então, C é um exemplo de linguagem fracamente tipada. Pascal seria fortemente. Enfim, não existe uma linguagem 100% sem problemas, tá? Mas em C é considerado até extenso isso. Os autores falam nas unions, né, que é uma coisa até pouco usada em C. Quando estava aprendendo C, eu já programava muito em linguagem de montagem e eu tinha a expectativa de usar unions extensamente. Foi uma decepção quando eu vi que é uma coisa meio... não é usual, né? Bom, a equivalência de ponteiro e array é um caos, né? Porque você pode... Quem garante que eu estou recebendo mesmo um array, né? Eu recebo um ponteiro, uma função e aplico uma sintaxe que é convertida assim, automaticamente, sem nenhuma outra consideração, né? E vice-versa, né? Eu posso pegar um array e transformar em ponteiro, enfim. E essa facilidade já é uma espécie de... Ela pode, né? É uma espécie de furo, é uma espécie de brecha que pode levar problemas, né? Eu, da minha cabeça aqui, eu lembrei dos ponteiros para a função que a gente usa, por exemplo, lá nas syscalls, nas bibliotecas de threads do Unix, né? Porque é uma biblioteca, é uma API que seria orientada a objetos, mas em C não existe, então tem essa coisa de ficar passando ponteiros para funções. Enfim, é uma forma de dizer, olha, não olha o tipo, tá? Não olha o tipo.
Muito bem, e aí nós chegamos no dinamicamente e estaticamente tipado, tá? E a grande pergunta e a grande questão é qual é a melhor? Qual a melhor abordagem para verificação de tipos? E aí é a grande questão, é uma questão em aberto, existem prós e contras para cada abordagem, e há um debate aí na academia, nos fóruns de discussão, no Twitter, no Reddit, nos fóruns de linguagem de programação, de programadores. Eu sempre brinco que se eu quisesse buscar no Twitter, eu encontraria hoje alguém criticando, alguém de um lado ou de outro criticando o oponente, tá? É bem provável que todo dia você possa encontrar em algum fórum essa contenda, né? Esse debate. E o que eu queria dizer também é que bem-vindos ao mundo real, né? Jovens estudantes, às vezes têm uma expectativa de que na universidade eles vão encontrar as respostas, tudo tem respostas. E este acho que é um primeiro grande exemplo em que eu posso dizer para vocês, não temos a resposta, ninguém tem a resposta. Eu posso citar grandes pesquisadores de linguagem de programação de um lado e de outro. Por exemplo, dinamicamente tipado, eu vou lembrar dos Lisp, né? Quem são linguagens dinamicamente tipadas? As script, né? As linguagens de script. E aí vai desde o Perl, Python, Ruby, o Smalltalk, né? E os Lisps também, né? Todos os Lisps. Então, eu vou citar dois personagens aqui que defenderiam muito bem as linguagens dinamicamente tipadas. Vou falar do Matthias Fellaysen, que é lá do Lisp, do Scheme, né? Tem vários livros de Scheme, que depois o sistema deles lá, da equipe deles, né, do grupo de pesquisa do qual ele faz parte, se transformou em Racket, que é o melhor Lisp para iniciantes, sem dúvida. E o Matias vai falar que tipos são como a previsão do tempo, né? Eles são bons, eles ajudam, mas eles não são precisos, muitos erros ficam de fora e não vale a pena, tá? Nessa minha mesma linha, eu vou citar o Rich Hickey, o grande, o genial designer de Clojure, tá? Ele tem lá qualquer palestra do Rich Hickey vale a pena, tá? Ele é genial, né? Ele que é músico, né? E começou com software de música. E do lado do estaticamente tipado, eu vou falar do Bob Harper, lá da famosa linguagem SML, da Universidade Carnegie Mellon, um cara da teoria dos tipos, que tem um excelente livro ali de fim de graduação, início de pós-graduação de linguagem de programação. Como acho que é questões práticas das linguagens de programação, enfim. Eu posso citar qualquer um do Haskell, o Simon Peyton Jones, o Philip Wadler. Então existe sim digamos assim, essa indefinição no mundo acadêmico, tá? E no mundo prático das empresas também. Então, bem-vindos a este mundo onde as respostas não estão dadas, onde agora você tem que escolher, tá? Claro, um jovem programador não escolhe uma linguagem, ele vai aderir às linguagens dos estágios, das empresas. Tá? É muito inverossímil jogar essa pressão para um aluno de que ele vai escolher uma linguagem de programação. Mas por que não? Ele pode ter a sua linguagem de projetos pessoais, né? Ou quem sabe ele vai para uma startup e ele dá palpites, né? É menos provável, mas enfim. Vocês brevemente sentirão o peso dessas escolhas, né? De escolher uma linguagem. E tem essa aqui de escolher
a categoria da linguagem, né? Escolher o paradigma, né? O estilo da linguagem, né? Então, nós não vamos resolver aqui. Talvez eu deixe transparecer as minhas preferências, claro, mas não é o que eu quero. Eu quero trazer os argumentos de um lado e de outro. Eu quero pôr na mesa algumas das considerações que são feitas para que vocês já se localizem, tá? Então, vamos falar primeiro assim do jeitão dos argumentos, né? Pró-dinamicamente tipadas, tá? O que se quer é uma espécie de fluidez na programação, tá? Uma certa liberdade, flexibilidade, uma agilidade no ato de programar. E também um código leve, né? Um código menos carregado, né? Você não quer entraves, não quer burocracias, não quer ficar brigando, tá? Você não quer ter de vencer, né, o type checker. Aqui ficou errado. Você não quer ter que vencer o type checker, tá? Então, trazer tipos significa tudo isso aí. Significa entrave, menos liberdade, menos fluidez. Já do outro lado, dos estaticamente tipados, eles vão falar muito em confiança. No sentido de que você confia que haja menos erros escondidos, né? O type checker é seu amigo, você modifica, e aí a questão do refatorar, né? Que eu gosto de explicar como passar a limpo, alterar e passando a limpo o programa, né? De programas maiores, com confiança, tá? Refatorar é mudar o programa por dentro, não por fora. Você não expande nem retrai as funcionalidades percebidas por fora, mas por dentro você melhora a organização, você passa limpo, né, como eu falei. Então, será que você não quebrou? Então, em linguagem dinamicamente tipada, essa insegurança está sempre presente. Fica no ar essa possibilidade de que algo agora possa estar errado, né? Mas existem outros argumentos também. Por exemplo, o Simon Peyton Jones, do Haskell, vai dizer, olha, ao organizar os tipos da sua linguagem, principalmente os seus tipos, os tipos que você cria, né? Você se obriga a antecipar o design do seu sistema, a estruturar o seu pensamento, tá? Outra coisa, IDEs, elas enxergando os tipos das coisas que você está digitando ali ou está transformando, elas têm mais poder de entender o que você está fazendo, né? Apoio a ferramentas, enfim, não é um argumento tão forte assim, mas está sempre presente, né? E, na verdade, alguém vai dizer que métodos, tipos, sistemas de tipos, verificação de tipos, é uma forma de métodos formais, é uma modalidade de métodos formais, são métodos formais leves. Tá? O que é método formal? É um mecanismo, é uma técnica de demonstrar propriedades do seu programa, do seu código-fonte. Você pega o código-fonte e afirma coisas sobre eles usando uma espécie de lógica, né? Uma espécie de sistema, de regras, né? E não deixa de ser uma forma de validação. Bom, vamos revisitar, repassar algumas ideias aí. Meio eu vou me repetir, meio eu vou expandir. Né? Eu gosto de fazer aqui uma coxa de retalhos, porque seria difícil dividir muito nitidamente as coisas. Bom, por baixo dos panos, subjacente aí, está essa ideia de que o type check é um filtro. É uma espécie de filtro. Você está filtrando. Tá? Ele barra, exclui e elimina programas. Você tem
um conjunto enorme de possíveis programas. Alguns não vão passar no type checker e outros vão ficar, certo? E os que são descartados são justamente aqueles que não atendem às regras de um sistema de tipos. Eu vou voltar em outros vídeos para discutir sistema de tipos, teoria dos tipos, mas, enfim, quem usa C sabe que existe ali um sistema de tipos, né? Muito bem, a boa notícia é que nessa filtragem, boa parte de programas errôneos são eliminados, e aí está parte do grande interesse, né? Filtrar programas errôneos. Só que a má notícia é que neste bojo, alguns programas possivelmente válidos também são filtrados, tá? Alguns programas que seriam desejáveis. Eu vou aqui sair do assunto para lembrar que já tivemos uma situação análise com Borrow Checker. Atenção, Borrow Checker nada a ver com sistema de tipos, tá? Borrow Checkers tem a ver com o ownership do Rust, a ideia de propriedade em Rust. Mas lá eu mencionei que se vocês pegassem os programas de estrutura de dados, por exemplo, que vocês fizeram em C, absolutamente válidos, alguns deles não passariam no Borrow Checker. Veja, você está filtrando programas, você filtra programas indesejados. No caso lá do Rust, você filtra programas com problema de alocação de memória, você filtra programas com problema de concorrência, fantástico. Mas você filtra também programas corretos. Por exemplo, quando você tem mais de um ponteiro para o seu objeto aqui no heap. Então, listas duplamente encadeadas, elas têm alguém que aponta para elas um nó. Um nó tem alguém que aponta para elas antes e depois, né? Você pode ir e voltar. Então esse nó vai ter dois outros nós apontando para ele. Então isso fere a ideia de propriedade porque em Rust só um pode ser dono de outro. Você só pode ter um ou outro objeto com um ponteiro em nível de propriedade. Você pode ter alguns que emprestam, né? Que é justamente a ideia de empréstimo. Mas com propriedade sobre aquilo, só um. Né? Que é justamente aquele um que quando for terminar o escopo, então aí vai ser feito a liberação, vai ser feita a liberação. Né? O free automático lá. Então é genial isso. Agora, voltando aqui, já vimos uma situação análoga. Aqui também nós vamos ter alguns programas filtrados que seriam desejáveis. Eu vou falar, por exemplo, do duck typing. O duck typing é amado pelo pessoal das linguagens dinamicamente tipadas. E, infelizmente, não tem como haver duck typing em linguagens estaticamente tipadas. Então, é algo que acontece, que seria válido e que não pode existir nas linguagens estaticamente tipadas. Mas olha, eu queria expandir aqui, pouca gente entende isso. Né? As linguagens dinamicamente tipadas, elas são as mais abrangentes mesmo. Tá? Existem alguns programas corretos que seriam difíceis de enquadrar no sistema de tipos, eles seriam filtrados. Tá? Eu estou com dificuldade assim, agora de trazer exemplos. Né? Eu chutaria dizer que... eu estou abordando isso aqui quase que de um ponto de vista matemático até. Né? Mas eu diria que, por exemplo, há algoritmos que são meio fluidos, né? Que eles vão que eles vão se adaptando aos próprios dados que eles recebem, digamos assim. Eles vão descobrindo os dados e se deixando conduzir, né? Enfim, fica muito vago isso, mas sim, vamos botar assim em termos teóricos. Em termos teóricos, existem, né? Deve existir
muitos programas válidos, interessantes, importantes que jamais ou que muito dificilmente conseguiriam passar por um type checker, por melhor que seja o sistema de tipos, tá? Então, essa é um ponto a favor das linguagens dinamicamente tipadas, né? Não é só questão de agilidade e fluidez, é uma questão de liberdade total mesmo, é uma liberdade que faz sentido, né? Bom, aqui eu trago um exemplo dessa liberdade aqui, assim, né? Deixa eu começar lá de cima. Você pode simplesmente criar uma lista de sei lá o que, de vários tipos misturados, né? Veja, você tem essa liberdade, a sua lista, e aí você sabendo, né? Sabendo, você vai se adaptando, né? Você pode testar qual que é o tipo do primeiro elemento. Eu não vou fazer aqui, né? Qual que é o tipo? É um elemento booleano. Então o primeiro elemento é KDL. O primeiro elemento eu não fiz aqui. Eu poderia ter feito um teste do qual é o tipo dele aqui dinamicamente. E aí, sabendo que ele é booleano, eu poderia testá-lo, né? Testá-lo. E, e aí eu retorno o segundo, que é de um tipo, e posso retornar o terceiro, que é de um outro tipo. Não se percam aqui no Lisp da coisa. Então esse é o F, eu posso aplicar F àquela lista. Deu certinho, né? Isso seria muito difícil de fazer numa linguagem estaticamente tipada. Sim, se eu tentar fazer aqui em Kotlin, aqui, só que eu tive que dar o tipo, né? Veja, em Kotlin tem um jeito de isso fazer funcionar, porque Kotlin tem um sistema de tipo avançado, tá? Tem um sistema de tipo avançado. Um sistema de tipos avançado. Mas eu forcei aqui para dar um erro, mas dizendo assim que se fosse em C, né, o C me proibiria totalmente de fazer uma coisa como essa, né? Claro que eu tenho tuplas, enfim, mas o ponto não é esse. O ponto é que aqui eu já tenho que prestar satisfação a alguém, tá? Aqui eu tenho mais liberdade. Então, isso aqui é exatamente o exemplo, né? Só que eu guardei como uma variável. Bom, vamos falar do duck type. Duck é pato em inglês, né? Então é um nome brincalhão, é um nome que já é usado, tá? Se você pegar um livro lá de linguagem de programação, o autor vai usar, mas que veio aí informalmente. E aquela ideia é o seguinte: se você tem algo que anda como pato, voa como pato ou grasna como pato, você não quer saber, é um pato, mesmo não sendo, tá? Se fosse um robô que anda como pato, voa como pato, ele é um pato. Se fosse sei lá, uma qualquer coisa aí, um alienígena, muito bem. Isso quer dizer o seguinte: se você tem um objeto, você criou uma interface, você criou uma classe, você criou funções para andar com o objeto, voar com o objeto, grasnar com o objeto. Se você tiver objetos que você não previu antes, que também andam, voam e grasnam, você pode usar ali. Essa é a flexibilidade, entendeu? Você não previu a situação e de repente
você não é impedido de improvisar uma outra coisa não prevista. Então, aqui eu malmente improvisei o exemplo, sei lá. Inclusive eu escrevi tipos aqui que eu não poderia, né? Se isso aqui é no dinamicamente tipado, mas eu tenho algum tipo lá de cadastro de pessoa com nome, ID e alocação, departamento, né? E aí eu tenho funções para cadastrar o nome, gerar um ID e alocar um departamento. Aí, sei lá, faz de conta que eu tinha uma outra modelagem de alunos, matrícula de alunos, que tem o nome do aluno, o número de matrícula dele, né, o registro, e a turma que ele está matriculado, né. Poxa, eu de repente falo assim, mas por que não eu usar. Então veja que aqui é para pato, tudo para pato, aqui não é um pato, mas eu posso usar aqui, então ele também é um pato, né? Eu posso jogar isso aqui porque o cadastrar nome vai mexer no nome que ele tem lá, vai funcionar. O gerar ID vai gerar um RA, faz de conta que é um número qualquer, por que não, né? E alocar o departamento seria alocar numa turma, né? Então, por que não, tá? Então é um exemplo ruim que eu improvisei. Deve haver exemplos bem melhores aí na Wikipedia ou em qualquer lugar. Mas a ideia é essa: você criou algo pensando em uma semântica estrita e depois você descobriu que aquele algo se aplicava a outros contextos, você poderia usar outras coisas e nada impede você de fazer. Essa que é a questão. Numa linguagem estaticamente tipada, você só não pode usar por causa do verificador de tipos. Daria certo, daria tudo compatível, mas o que não é compatível, os tipos, né? Bom, vamos avançar o assunto aqui outra coisa. O dinamicamente tipado faz muito teste ao vivo, teste em tempo de execução, tá? Então, testes em tempo de execução ocorrem o tempo todo nas linguagens dinamicamente tipadas. Eu já fiz lá somar 3 com A e deu erro. Por quê? Porque lá no algoritmo de soma, na função de soma, tem que ter uma etapa para testar, tá? Então, esse teste é um trabalho a mais durante a execução. É uma tarefa a mais, é um overhead. E, obviamente, isso faz cair o desempenho. O quanto cai é outra questão, se isso é significativo ou não. Eu diria até que não é o problema, tá? Não é a maior questão, mas sim, está valendo. Está valendo que existe aí uma quedinha de desempenho por causa desses testes, tá? As linguagens estaticamente tipadas não tem absolutamente nenhum teste. A linguagem de montagem ali é direta, ele já vai fazendo, tá? Então é bonito isso porque, veja, os tipos existem no tempo de compilação. Ali eles agem, ali eles permitem isso ou aquilo, mas depois disso eles somem. No código compilado, essa é chamado type erasing, os tipos são apagados. Durante a execução não existe uma memória, um registro dos tipos originais. Tá? Aí vocês podem falar, mas e por que não ocorre erro? Porque justamente como veio de algo que não tinha erro, né, se tivesse havido erro no tempo de compilação, o programa nem teria sido compilado. Mas como foi aceito lá, como lá combinava, aqui há uma garantia de que todos os caminhos, de variável para outra, de uma função para outra, todos seguem as regras. Tá? É impossível, é quase impossível, né? Claro que existe aí pequenos detalhes às vezes de tipos compatíveis, né? Mas a gente pode confiar que durante a execução não vai haver erro. Então não precisa desse teste, tá? Aqui é um princípio importante das linguagens estaticamente tipadas, né? Essa de que os tipos somem.
Bom, eu já comentei o Matias Felaisen dizendo que verificação de tipos é mais como previsão do tempo, tá? Eles, eles eliminam alguns grandes erros, eles dão boas pistas, mas não é preciso, tá? Então filtram erros, mas muitos erros sequer podem ser representados nos tipos. Aí depende do seu sistema de tipos. Um sistema de tipos mais rico permite definir, representar ideias com mais precisão. O que não é bem o caso aí das linguagens do dia a dia. Eles não têm os sistemas tão precisos, então sempre escapa, tá? E aí a pergunta é que vale a pena, se já não vai resolver tudo, se resolve só alguns erros, é uma questão, tá? Bom, para o problema das anotações, então, tá aquela coisa, né? Então, poxa, que chato que é ter que escrever, ter que ficar escrevendo, né? Que chato que é e tal. Ó, é chato, mas já me ajudou aqui, né? Bom, a boa notícia é que em Kotlin eu não preciso, tá? Então vamos recarregar aqui. Se eu digitar ômega, eu não pus o tipo ali, mas ele sabe que é um double, porque ele deduziu pela literal. Bom, esse aqui é um exemplo fácil, mas ele deduz também uma função que usa a soma e aí o resultado tem que ser igual, enfim. Ele faz, isso aqui é como programação lógica, é Prolog, tá? É uma espécie de programação que nós vamos ver no fim do curso, programação lógica. Isso é etapa de inferência, tá? Métodos formais leves. Eu gosto de explicar isso. Muito bem, você tem esses retângulos podem ser valores, podem ser células de memória, podem ser módulos, podem ser estruturas de dados. Então, isso é o que eu já tenho, isso é o que toda linguagem, todo programa tem, né? Nas linguagens estaticamente tipadas, a gente vai pôr lado a lado uma outra coisa, uma bandeirinha, uma etiquetinha, que é o tipo. Então nós vamos passar a ter dois mundos. O mundo das coisas, mesmo na memória, dos dados mesmo, e associado aos dados, dados e código, né? Vamos dizer, né? O mundo dos dados e do código, e associado, nós vamos ter o mundo dos tipos. São dois mundos. O que é bonito é o seguinte: no mundo dos dados e dos códigos, você pode ter transformações, mapeamentos. O bonito é que estes mapeamentos, essa lógica de mapeamento, de transformações, de funções e tal, vai ter algo correspondente nos tipos correspondentes. Então, ou seja, eu tenho coisas e tipos correspondentes. Eu tenho transformações e tenho transformações correspondentes. E elas batem, tá? As propriedades dos tipos mapeiam suficientemente propriedades do programa. Tá? Então, o que eu estou dizendo propriedades? Essas transformações. Né? A partir daí, a partir do momento que eu tenho duas coisas, eu tenho as coisas que me interessam e tenho os tipos, e existem aqui regras de transformação e aqui outras regras também correspondentes, aí eu tenho duplicidade. Eu tenho a coisa e tenho algo que é mais ou menos correspondente. Então, se as coisas funcionam aqui,
aqui é capaz que funcione aqui também. Eu tenho uma segunda opinião. As coisas que acontecem aqui, eu tenho um segundo ponto para averiguar isso. Então, dependendo do sistema aqui, eu tenho um poder incrível para prever e averiguar coisas aqui. Daí que vem essa ideia de métodos formais. Os tipos acabam sendo uma representação do programa e eu infiro propriedades, validações a partir deste mundo dos tipos, tá? O fato de ter uma segunda coisa a respeito da coisa me ajuda a pensar, me ajuda a verificar e até automaticamente, né? Então essa é uma ideia muito forte a favor dos sistemas das linguagens estaticamente tipadas, tá? É muito comum essa discussão. Nossa, eu tenho 20 mil linhas de código de Clojure. Eu tenho 50 mil linhas de código de JavaScript. Meu Deus, né? É um pesadelo. Porque se você fizer uma modificação, você fica inseguro, tá? Numa linguagem estaticamente tipada, há uma confiança. Mesmo que, digamos assim, não seja 100% garantido, né? Mas é porque o tipo de erro, muitas vezes, é um erro mesmo de encaixe, né? De ter faltado uma coisa, né? Às vezes são erros bem grosseiros, né? Então, para esse tipo de erro, há grande chance de você ser informado quando você roda o type checker, né? A boa notícia aqui para o pessoal das linguagens dinamicamente tipadas é que isso vem surgindo aí o gradual type, né? A tipagem gradual, que é a ideia que você, na hora que você está ali no momento de criação, da criatividade, você quer ter aí você tem a liberdade do dinamicamente tipado, você tem a fluidez do dinamicamente tipado, você tem a abrangência, né, do dinamicamente tipado. E aí o tempo passa, você já viveu o momento de crescimento do código, né, você já viveu isso e agora você quer estabilizar. Aí você volta para ir anotando os tipos. Aí então começar a anotar tipos. Então você vai anotando tipos onde você quer. Tá? Então um grande exemplo hoje é TypeScript, né? Em relação a JavaScript. É uma linguagem que, aliás, talvez seja das mais recomendadas para se viver num sistema de tipos rico e para sentir as diferenças, né? Não é o meu caso, eu não trabalho com JavaScript, mas enfim, é o que se ouve. E por hoje é só em termos de argumentos prós e contras. Deixa eu voltar para a figura lá longe. Ó, esse foi o nosso miolo hoje, né? A nossa, digamos assim, ali, a sustância nossa foi essa aí. Essas classificações, principalmente essa. Não percam de perspectiva. Mas eu já quero agora aproveitar e avançar aqui para mostrar o que é um sistema de tipos. E eu vou começar assim, em meia marcha, com a programação genérica, que é exatamente é sinônimo de polimorfismo paramétrico, né? Eu retomo aquela questão de que eles têm o mesmo referente, mas não têm o mesmo sentido, né? A ideia do Frege, falarei do Frege semana que vem. Vou fazer uma história da lógica, né? Vamos passar em revista a história da lógica e vamos falar desse grande personagem. E ele foi quem chamou a atenção para essa questão, né? E eu já mencionei isso como não existe sinônimos, né? Programação genérica, a ideia é que você está programando para vários, né? Polimorfismo paramétrico é outro sentido, mas vai dar na mesma. Tá? Dois sentidos, o mesmo referente. Né? No alemão é Sinn e
Beutentung lá, né? É muito citado lá. Eu não sei nada de alemão, mas os vídeos o pessoal gosta de trazer o original. Muito bem, sistema de tipos avançados. Que tem que ser em linguagens estaticamente tipadas, tá? Gente, o sistema de tipos do C, sistema de tipos a C é muito básico. Quando a gente fala de sistema de tipos, isso aqui hoje é tido como incipiente, uma coisa que não satisfaz, tá? O sistema de tipos do C não satisfaz. Ele é um sistema de tipos, é um sistema de tipos emblemático de uma certa época, e de uma certa classe de linguagens, né? Mas vamos sofisticar, vamos enriquecer. E o céu é o limite aqui. Eu escrevi por escrever aqui, ó. Vou só ler. Polimorfismos, veremos alguns já já. Bom, orientação a objetos é um tópico para nós, né? Tipos abstratos de dados. Tem gente que confunde, né? Diz que é a mesma coisa, não é. Tipos abstratos de dados é um tópico obrigatório da nossa disciplina e já no próximo encontro, né? Nos próximos vídeos. Tipos algébricos, como eu estou em Kotlin, eu vou poder explicar. Tipos de ordem superior, que são tipos de tipos, né? Os kinds, né? Higher kind types. Em Kotlin não tem, mas eu vou querer dar eu vou querer mencionar o que é. Tipos dependentes aí, né? A menina dos olhos de ouro aí, a fronteira, né? Atual. Quem sabe eu não falo sobre isso. Já que eu vou falar de tipos algébricos, né? Eu vou esticar e falar de tipos dependentes. Vamos falar de lógica, né? Vamos falar de lógica. Inferência eu já falei, só estou dizendo que faz parte aqui do sistema de tipos sofisticados. Tipos lineares tem a ver, digamos assim, não é que tem a ver, é equivalente lá à ideia do Rust, né, de ter só um, né, de limitar quantos exemplares do tipo existe. Olha, é uma área de pesquisa, de inovação. Hoje nós vamos falar de polimorfismos. Tá? O que quer dizer? Veja, polimorfismos, esse amarelinho aqui é de propósito, no plural, tá? Polimorfismo, a palavra é isso, poli, vários, morfos, forma, várias formas. Então você tem um nome do tipo ligado a vários tipos. É essa que é a mágica, você vai poder escrever de uma vez só e laçar várias possibilidades de tipos. Um nome, vários tipos, tá? Várias formas. E aí tem o polimorfismo paramétrico, que é o que a gente vai ver hoje, o de subtipos, que é o da orientação a objetos, que é outro. A sobrecarga de funções que já vimos é um polimorfismo. Também fala-se muito de operadores, né? Por exemplo, a soma, né? A soma ela é sobrecarregada, né? É um polimorfismo também. Mas tem existe um polimorfismo ad hoc, que são as type classes. Existe um polimorfismo raw, né? da linguagem pure script. Não veremos, eu estou jogando aqui para quebrar essas ideias de que existem 1, 2 e 3. Não existem só 3. Muito bem, vamos voltar a falar de trabalho repetitivo. Então aqui eu posso mostrar, aqui está escrito aqui, eu vou mostrar aqui. Né? Muito bem, eu tenho uma função. Vamos começar no dinamicamente tipado. Né? Eu vou criar uma função f que recebe uma call, uma coleção. O que ela faz? Simplesmente ela cria uma outra coleção que é lista, tá? Em Lisp existem outras, tá? Mas a natural é a lista, assim como em C é array, né? Em C é natural já começar falando como arrays, e aqui é em listas. Então eu vou jogar o segundo elemento da coleção na frente dessa minha nova lista, na frente do primeiro elemento da lista.
Então, a coleção pode ter um tamanho qualquer. Eu estou gerando uma outra coleção com dois elementos, né? Sendo o primeiro o que era o segundo da coleção original e o segundo sendo o que era o primeiro, tá? Então, vamos testar aqui f com uma lista qualquer. True, 9.8. Então está lá. Muito bem, eu quero fazer isso em Kotlin, que é uma linguagem estaticamente tipada. Então eu estou forçando a barra do Kotlin aqui, sem programação genérica, dizendo o seguinte, eu tenho... aqui eu misturei os tipos, né? Mas não é isso que eu quero fazer em Kotlin, não. Eu quero fazer o seguinte, eu fiz... meu exemplo aqui, ó, não é este o ponto aqui. Eu já discuti isso, eu quero discutir outra coisa. Eu vou fazer com números, tá? 10, 100 mil. E vem lá o 100 na frente do 10. Eu vou fazer com booleanos. True, false, 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 true, false. Ele pegou o false e botou na frente do true, tá? Então vamos lá. Eu tenho minha função f. Aqui eu tive que forçar a barra para ele usar os arrays de inteiros da máquina virtual Java, né? Então, como é que funciona? Como está lá? Eu crio um array daqueles dois, mas tem que ser um array de inteiros. Veja que chata a vida de um. Vamos executar aqui f de um int array of 10, 100 mil. Aqui, como da máquina virtual, ele mostra só o endereço na máquina virtual, ele não mostra os valores, tá? Mas vamos considerar que funciona. O meu problema é que eu não posso usar isso com boolean array of true, false, 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 true, false. Não posso. O que é que eu tenho que fazer? Ctrl C, Ctrl V, tudo igual, só troco o inteiro por booleano. Olha que chato, tá? Inteiro por booleano. Aí, né, bom, aí vai funcionar. Deixa eu ver se eu consigo copiar aquilo ali, só mudar o nome, porque eu chamei de fbool. Fbool. Deu certo, não aparece também, tá? Gente, quem vive isso, linguagens que não têm programação genérica, isso aqui acontece. Como, por exemplo, a linguagem Go, do Google, muito usada aí nos servidores, uma linguagem muito interessante em muitos aspectos, e que agora no começo de 2021 está fazendo a transição de uma linguagem sem programação genérica, sem polimorfismo paramétrico, para uma linguagem com programação genérica. O Go está vivendo isso como o Java já viveu do Java 1.4 para o Java 1.5, né? Um belo trabalho feito na época pelo Martin Odersky e seu orientador Philip Wadler. Já mencionei Philip Wadler hoje, né? Lá da linguagem Haskell. Os dois foram consultores para o Java 5. E eu não duvido que eles estejam por trás do Go agora. Eu tenho aqui um tweet com uma GIF animada. Eu tenho que ter cuidado aqui para clicar e não correr. Quem precisa de programação genérica se você tem um editor? Aqui pode ser o Visual Studio, mas teria sido copiado do VI tranquilamente, ou do Emacs, tá? O que a gente vai ver. Então, é bem provável que seja Go, tá? Eu não tenho essa prática com Go assim do dia a dia.
Olha, ele está escrevendo todos os tipos possíveis. Ele escreveu dois floats, 32 e 64 bits. Por enquanto aqui ele tem 5 tipos inteiros, né? Inteiro de 8, 16, 32, 64. Aí ele copiou e fez, ó, aqui, ó que o editor é legal. Ele edita várias linhas de uma vez só. Ele colocou esse U de uma vez só. Então agora, aqui são sem sinal, né? Unsigned. Então, ó, 5, 5, 12 tipos. Ele quer fazer uma função bem bobinha. Então agora ele vai digitar todo mundo junto, ó. Ele copiou ali baseado naquelas strings que ele tinha digitado, ele colou ali. E o resto, ó, isso é do editor, tá? E agora ele vai modificar uma bobagem aqui e vai mandar identar automaticamente. Pronto. Agora eu tenho 16 mínimos para os 16 tipos, tá? É esse tipo de coisa que a gente quer resolver com programação genérica, tá? Que o pessoal da linguagem dinamicamente tipada vai falar, poxa, que chato, né? Que chato. E nós temos, tá, gente? Tá aí. Eu vou digitar de novo, tá? Vamos digitando ao vivo aqui. Função, que diabo é esse A entre menor do que e maior do que? É o que eu costumo chamar de chaves pontudas, né? Chaves angulares, chaves pontudas. Isso aqui é uma variável de tipo, é um parâmetro. É aqui que está o genérico, aqui que está o paramétrico. Esta é uma função, a função que eu estou criando, ela tem tipos que são parâmetros, então ela é genérica, a função é genérica. Tá? Então eu vou chamar de FFF, né, porque já tem a F, já tem a FF. Muito bem, ela tem uma coleção do quê? De uma lista de As. As é aquele mesmo lá, né, é o mesmo tipo lá, então esse é um tipo paramétrico, lista de As. Ele não é um tipo, hein? Lista de A não é um tipo incompleto. Ele não é completo, ele não é nada. Tá? Ele vai, para ele ser alguma coisa, ele tem que receber o parâmetro. Seja inteiro, seja string, seja booleano, seja... Né? E ele vai retornar uma lista o mesmo tipo, né? Uma lista de As. Bom, o resto é como a gente já viu, então vamos voltar para o que já tem aqui, ó. É a mesma coisa que eu digitei ali. O resto é como a gente já viu, o list genérico aqui, né? Bom, vamos executar isso, né? FF de um... Agora eu vou ser genérico também, eu vou botar list of... Vou botar só números, né? 10, 100... Tem que ser do mesmo A, tá? Tem que ser do mesmo A, não posso misturar. Então, tem como... aqui até mostra, tá vendo? Porque essa lista já não é lá da máquina virtual, né? Já está aqui mais para cima, tá? E aí meu outro exemplo era um list of true, false, 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 true, false. Pronto, o mesmo código funcionou, né? Isso é programação genérica. Então, isso tudo é o que a gente já viu, né? Aqui a visão das dinamicamente tipadas e aqui o que eu acabei de mostrar. O tipo paramétrico ele é incompleto, ele precisa de um tipo, que é o parâmetro, para se completar. Então, list de A é incompleto, list it é completo. Então, é um molde vazado, né? É um molde para encaixar coisas, e aí você encaixa e ele fica completo. Tá? Muito bem, foi um longo vídeo, e nós seguiremos vasculhando o sistema de tipos, e vamos voltar para falar de compatibilidade, e terminar esse tópico. Até a próxima.